Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim fiz, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverás. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Quando eu estava meditando, o Senhor ele dizia assim: a esperança que nasce no vale. Ainda há esperança. Se nós formos observar a esperança para tudo, na minha e na tua vida, na maioria das vezes a gente acha que não há esperança. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, para mim e para você, que há esperança para a árvore cortada, há esperança para os nossos sonhos, há esperança para tudo. Basta eu e você crer e acreditar. Se nós formos observar a palavra do Senhor em Ezequiel 37, vai descrever uma visão. O profeta Ezequiel foi levado em visão ao vale de ossos secos. E quando ele chegou ali, o Senhor mandou ele somente pairar, ou seja, andar sobre os ossos. Se ele fosse correr, aqueles ossos iam o quê? Quebrar, porque já estavam sequíssimos. Se, porventura, ele fosse pular, ia quebrar os ossos. Mas só que o Senhor mandou ele simplesmente andar no meio daquele osso. Ou seja, o Senhor ele começou a dizer: olha, Ezequiel, eu estou te mandando você ir para você testemunhar. Ou seja, para você ver como se encontra o meu povo hoje, Ezequiel. Que na maioria das vezes Ezequiel está dentro da minha casa, mas está morto espiritualmente. O Senhor estava dizendo que mesmo estando ali presente o corpo, mas espiritualmente não estava, ou seja, contrito, não estava no mesmo pensamento. Por isso que o Senhor fez uma comparação. Ele começou a dizer para o povo, ou seja, o Senhor falou: olha, Ezequiel, você vai testemunhar, você vai ver, Ezequiel, como é que está a minha civilização, ou seja, o povo de Israel. A minha casa hoje está morta espiritualmente. Aleluia! E o Senhor começa a dizer: olha, Ezequiel, não está morto, mas eu estou te dizendo, Ezequiel, que ali tem esperança. Ou seja, quando Ezequiel olhou aquele osso, viu aquele povo, ele falou: não tem esperança para nada. Ezequiel, fisicamente observando, começou a analisar aqueles ossos. Aonde tem esperança para aquilo ali? Vai ter esperança para quê? Mas só que o Senhor não vê como você vê. Na maioria das vezes você só faz análise física, mas Papai do céu vê logo o espiritual. E ele começa a dizer para mim e para você: ainda há esperança para ti, filho, filha. Aleluia! Glória a Deus. E aí, o Senhor começa a dizer, o Senhor quando levou Ezequiel lá, ele diz assim: olha, Ezequiel, eu estou te levando como instrumento. Aleluia. E quando eu estava meditando, o Senhor dizia assim, ó, bem claro. Eu ainda falei com uma amiga minha hoje, aleluia, ela está assistindo, eu falei com ela hoje.
Eu falei, sabe o que papai dizia? O meu pastor, ele falou que não via, mas Jesus dizia para mim que ia trazer. Nem que seja pelas narinas, mas traria. Porque o Senhor diz assim para ti. Sabe por que eu reduzi, filho? Porque estou eu tratando o teu caráter. Lamantou. O Senhor dizia assim, estou eu te moldando, filho. Porque no pouco, filho, porque no muito eu te colocarei. Mas no começo estou eu fazendo a nagassuriminei. Estou eu moldando, forjando um caráter na tua vida. E o Senhor dizia assim, ó, é necessário, Ramonaiaceia, para que, filho, não venha se corromper com aquilo que eu, Senhor, tenho para te dar. Mas por isso estou eu tratando a ti. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor está dizendo assim, mesmo em meio a toda essa escassez, em meio a todos esses problemas, ainda há o quê? Esperança. Na maioria das vezes nós questionamos. Nós dizemos, Senhor, não tem esperança para nada. Senhor, como é que vai ficar, Senhor? Olha, Senhor, meu armário como está, não tem o que comer. Mas Jesus está dizendo assim, ei, a esperança. Eu sou Deus que usa situações. Eu sou Deus que usa a Naiaceia. Eu uso aquele e aquela para te abençoar e dar tua providência. Eu sou Deus que faço milagre acontecer nos dias de hoje. Aleluia, glória a Deus. Então, quando o Senhor levou Ezequiel, ele tinha um propósito. Ou seja, há um propósito na minha vida e na tua vida. Independente do problema, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está dizendo, eu, Senhor, tenho um propósito contigo naquele lugar. Você pode dizer, seus colegas pediram demissão. Porque talvez o propósito não era com ele. Talvez o propósito é contigo. Aí o Senhor está dizendo assim, sabe por quê? Porque eles não estavam preparados pelo que ainda está por vir. E eu te moldei. Há quantos dias tu estava orando? Há quantos dias tu estava jejuando? Há quantos dias tu estava dizendo, Senhor, me fortalece. Então hoje o Senhor adentrou e dizendo assim, olha, filho, profetiza naquele lugar do alto tu estás. Aleluia. E quando a Naiaceia, o profeta Ezequiel estava ali, o Senhor começou a dizer, Ezequiel, tu é instrumento. Ele está dizendo para mim e para você é instrumento. Você não é qualquer um, de Naiaceia. Você, filho, filha, é um instrumento nas mãos do Senhor. Ele está dizendo para mim e para você, use a ferramenta como Ele te deu. Qual foi a ferramenta que o Senhor deu para Ezequiel? A Naiaceia falou para ele profetizar. Aleluia. Glória a Deus. E quando, aleluia, Ezequiel começou a observar aquele osso, ele começou, vamos imaginar, vamos conjecturar, que Ezequiel dentro dele, ele falou assim, rapaz, será que eu estou ficando louco? Como é que pode um osso ter esperança? Como é que pode aquilo ali levantar? Será que eu não estou ficando maluco? Mas se Deus mandou, a Bíblia diz que quando Ele manda, Ele garante. Então o Senhor começou a dizer, está vendo, Ezequiel, você é um instrumento, vai fazer o que eu te mandar tu fazer, e tu verás, Ezequiel, a restauração que eu, Senhor, irei fazer naquele lugar. Ele começa a dizer, olha, Ezequiel, vou eu fazer o que, Ezequiel? Vou eu restaurar, vou eu prometer, vou eu cumprir. Olha, Ezequiel, vou colocar tendão. Olha, Ezequiel, vou colocar pele. Olha, Ezequiel, vou fazer tudo, Anai. O Senhor está dizendo, na maioria das vezes tu pode dizer assim, Anai, Senhor, não vou para a igreja. Senhor, não vou mais orar. Senhor, minha vida, Naiaceia, espiritual está no declínio. Olha, Senhor, minha vida espiritual se encontra assim. As lutas, as provas estão me consumindo. Entra dia, passa dia. Entra ano, sai ano. E eu continuo no mesmo lugar. E o Senhor está te dizendo assim hoje, profetiza, porque é o Senhor que tira deste poço. É o Senhor te levando hoje, Anai, e faço restauração sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Glória a Deus.
Glória dada ao nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor começou a falar para Ezequiel que ele ia restaurar, que ele ia fazer, ele começa a dizer assim para Ezequiel: olha, foi eu, o Senhor, que prometeu, porque depender de mim, que sou homem, serei falho, mas Deus prometeu que iria fazer algo na tua vida. Ele está dizendo: olha, vou eu colocar vida. Aleluia. Vou eu colocar a vida de volta na Gassuria Manai. Vou eu Negnehaço Decai. Muito obrigada, Deus abençoe. Eu, Senhor, vou colocar tendões, Anai. Eu, Senhor, vou colocar músculo. Eu, Senhor, vou colocar pele sobre esses ossos. Imagina qual era o pensamento de Ezequiel naquele momento. Já imaginou? Quando o Senhor dá essa ordem para Ezequiel, e ele se depara com aquela situação, o Senhor ele começou a dizer para Ezequiel o espiritual, e ele começou a dizer, relatar para Ezequiel o físico. O Senhor está dizendo aonde ele te colocar, filha, filho, aonde ele te levar, filha, filho, não questione, simplesmente diga assim: Senhor, qual é o propósito? Aleluia. Qual é o propósito? O Senhor está dizendo assim: olha, filho, eu tenho um propósito. Aonde eu te levar? Anaia Ceia. Sabe como eu percebi que Deus tinha um propósito onde eu estou trabalhando? Porque ontem uma pessoa falou algo para mim e eu falei: amém. E eu respondi assim: eu vou, mas eu vou para o propósito do joelho. E falo: Jesus, Tu és o meu psicólogo. Jesus, Tu és o médico dos médicos. Jesus, Tu és aquele que adentra e molda a situação. E sabe o que Jesus dizia? Filha, a partir de hoje começa a profetizar nas tuas orações. Toda vez que tu for orar, tu diz: Senhor, adentra naquele lugar. Senhor, adentra ali, muda tudo. Senhor, faz reboliço, faz mudança. Mesmo que não esteja vivo físico, mas espiritualmente, Anai, vou restaurar, mudar todo o quadro. Era isso que Jesus dizia. Aleluia. Glória a Deus. E quando Ezequiel começou a falar, ele falou assim: nossa, que transformação que vai ser. Ele começou a dizer: nossa, que transformação, o que é que vai ser essa transformação? Você colocar ali um osso, que quem já viu um cadáver em decomposição, vê aquela coisa ali, depois quando morre, você vê só os ossos. Imagine você se deparar diante do osso e dizer assim: ó, tu vai levantar. Quem tem coragem de dizer isso? Eu não tenho. Mas se Jesus mandar, ele garantir, você vai lá e faz, segundo a vontade do Senhor. Aleluia. E Ezequiel começou a dizer e falar assim: vai ter transformação. Vocês vão ser transformados. Vocês serão ver grande o exército que eu, Senhor, vou levantar. Ele está dizendo para mim e para você: grande será o exército do Senhor que Ele vai levantar nesses últimos dias. Satanás pode estar armando, arquitetando algo no reino espiritual. Senhor, me cobre e me reveste. Mas o Senhor está dizendo assim: eu levanto o exército, mesmo que está morto espiritual, mas eu estou usando o meu povo para profetizar e dizer: a vida aí, a esperança, levante hoje, porque Jesus conta contigo. Aleluia. Glória a Deus. E quando começou a dizer, o Senhor começou a falar para Ezequiel por meio naquela visão. Ou seja, o Senhor estava simbolizando, o Senhor estava mostrando tudo para Ezequiel, o que ele iria fazer. E ele começou a dizer: vou fazer assim, ó. Olha, Ezequiel, aquela criação vai ser uma nova criação, vai ser uma nova criatura, Ezequiel. Porque a palavra
quando o Senhor diz que quando é batizado, é sepultado, sepulta o velho homem, mas quando levanta Ezequiel, é uma nova criatura. Mesmo ainda Ezequiel, que não levantou uma nova criatura, mesmo que ainda tenha Ezequiel alguns resquícios, Anamanaia Ceia, ainda da velha Ezequiel, mas eu sou Deus que restauro a vida espiritual e mostro que eu sou Deus nesses últimos dias. Levanta o homem do futuro. Eu sou Deus, aquele Ezequiel, que faço tudo ser novo. Por isso que o Senhor estava dizendo para ele que ia ser uma transformação muito grande. Não ia ser uma transformação qualquer. Precisava o que? Somente Ezequiel falar aquilo que Deus mandou. E também ter o quê? Fé. E acreditar naquilo que Deus mandou falar. Porque se você falar por falar, vai ser só falar por falar. Mas se Deus mandar e você acreditar e confiar na ordem que o Senhor te deu, grandes coisas Ele vai fazer. Aleluia. Assim o Senhor está falando para a irmã Neide. Somente profetiza na tua casa. Profetize na tua casa. Porque eu sou Deus que estou dando vida a alguém dos teus. Da placeia. Não, filha, mas é minha irmã. É minha sobrinha. Eu não sei quem é. Mas Jesus disse assim: olha, filha, você viu estes dias de parracheia, que estava morta espiritual, meia ceia. E o Senhor está dizendo assim: não precisa te impor a mão, mas simplesmente fala: Senhor, hoje eu profetizo vida. Eu profetizo que o Senhor vai colocar de volta o Espírito Santo. Eu profetizo que o Senhor vai colocar o temor e o tremor dentro de Aneia Suriandecai. Porque o Senhor dizia assim: porque estão necessitando. O Senhor dizia assim: é rebelde, desobediente, filha. Porque e tu viste, tu se entristeceu. Mas o Senhor diz assim: olha, filha, não se entristeça. Simplesmente profetiza. Porque grandes coisas eu irei fazer na vida. Aleluia. Glória a Deus. E quando, aleluia, o Senhor começou a dizer por meio de Ezequiel, o Senhor começou a dizer a Ezequiel: eu estou renovando, eu estou fazendo uma grande renovação naquela criação. Olha, Ezequiel, mesmo que esteja infiel, mas aquele povo, Ezequiel, vai passar a ser fiel. Olha, Ezequiel, se aquele povo, Ezequiel, não me buscava, vai começar a me buscar. Aleluia. Aleluia. Aí ele começa a dizer, Ezequiel, por quê? Está morto, não tá? Mas eu vou dar vida. Olha, Ezequiel, eu vou dar vida. O Senhor está dizendo assim: ainda há vida, ainda há esperança, Ezequiel. Aleluia. E quando o Senhor começa a falar para Ezequiel, ele começa a dizer assim: o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para mudar toda a situação. Ele está dizendo assim: eu sou fiel, sou Deus que muda o cenário de tudo e de todos. Mesmo que está morto, vai ressuscitar. Mesmo que naia ceia, mesmo que esteja com câncer, naia sou. O Senhor diz ao meu coração que Ele é aquele que adentra, Ele é aquele que muda, Ele é aquele que coloca a mão aonde nós não podemos colocar. Ele é aquele que coloca a mão aonde eu e você não vai, Jesus vai. E Ele diz: estou eu adentrando, mudando situação de pessoas, naia ceia, no meio da profecia, no meio da palavra. O Senhor hoje está adentrando e fazendo milagre na vida de alguém nesta noite. Aleluia. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. E aí o Senhor começa a dizer: olha, Ezequiel. E Ezequiel vai assim: sim, Senhor, vamos imaginar. Aí o Senhor e Ezequiel começou a observar e falou assim: então vai ser o quê? Uma transformação divina muito grande. Porque olhar para aquele osso e você dizer assim: aquele osso não tem mais jeito. Você olhar para alguém e dizer assim: não tem mais jeito nenhum. Mas Jesus diz assim: tem jeito. Ei, Jesus está dizendo: tem jeito.
Está na prostituição. Tem jeito porque eu restauro. Ei, Jesus está dizendo, está ali, mas eu restauro, eu tiro e trago e faço coisa nova. Jesus está dizendo que Ele é Deus que muda cenário na vida de Mamãe Ceia, na vida de pessoas neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. E quando estava ali, aleluia, Deus começou a falar para Ezequiel. Deus começou, você vê que Ezequiel não foi fisicamente naquele lugar. Ezequiel foi o quê? Em visão. Ezequiel foi em visão e adentrou, bem, vamos dizer, bem esmiuçadamente, ou seja, bem devagar, para aqueles ossos não se partirem, não se quebrarem. Aleluia. Jesus, na maioria das vezes, você sabia que o Senhor levou Ezequiel para observar, para ver todo o cenário como se encontrava? Assim Jesus faz conosco nesta noite. Ele faz com que eu e você adentrem em lugar só para observar o cenário. Não é para você dizer nada, só observar. E logo após Jesus assim, profetiza. Profetiza. O Senhor manda o evangelista Hélio você profetizar no teu trabalho. Algo Jesus quer mudar naquele lugar. E ele diz assim, olha, profetiza, porque eu vou mudar muitas coisas naquele lugar. Ninguém vai ser demitido. Jesus não fala assim, mas Jesus fala disso aqui também, viu? Vai ter aumento. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala de aumento. Que a Bíblia diz o quê? No pouco, ser fiel, e no muito, ele vos colocará. Assim como ele fez na vida de alguns, ele vai fazer na minha vida. Eu creio em Jesus. Eu sempre falo, eu creio em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando estava ali, Ezequiel começou a ver e começou a dizer, rapaz, vai restaurar isso aí. Glória a Deus. Ezequiel começou a dizer, que situação, vamos dizer, né? Aleluia, entre aspas, né? Vamos, entre aspas aqui, dizer assim, vamos dizer assim, rapaz, que situação macabra, viu? Que situação feia aquilo ali, como é? Será que eu estou ficando maluco ou não? Já pensou? Que na maioria das vezes eu e você podemos falar com o papai, sabia? Quando o papai fala algo para você, a gente fala assim, Jesus, como assim? O senhor está falando o que comigo? Meu pai, o que é isso? Jesus, o que está acontecendo? Jesus, e aí, pai, o que vai acontecer? E Jesus diz assim, olha, somente faça o que eu te mandar, que eu sou Deus que vou cumprir. Aleluia, glória a Deus. E quando Ezequiel começou a dizer, aleluia, imagine profetizar para uma nação toda. Já pensou? Ezequiel teve que profetizar para a nação toda de Israel. Não foi um pouquinho, não, foi muita gente. Porque quando o Senhor mostrou para Ezequiel, foi muitos ossos. Era o quê? Numerosos. Não era 1, 2, 3 ossos, não. Eram vários. O Senhor falou assim, olha, Ezequiel, você vai profetizar para essa nação toda. Vai dizer assim que eu, Senhor, estou mandando você falar. Aleluia. Ele falou assim, olha, você vai falar, Ezequiel. Na maioria das vezes eu e você temos medo, mas Jesus diz assim, eu sou Deus que dou autoridade aos meus servos para profetizar, para dizer assim, eu sou Deus que liberta, eu sou Deus que curo, eu sou Deus que faço de tudo. Mas ele está dizendo, para que temer? Jesus diz aqui que tu está tendo medo. Jesus disse que tem alguém aqui na casa, Maia Ceia, que está com medo de orar. E Jesus está te dizendo assim, Senhor, não é de talvez tu falou assim, será que é fulano? Não. Não é não. Jesus disse para tu orar por alguém dos teus. Não estou falando de irmã, estou falando de filha. É placeia. Jesus disse assim, que tem alguém que quando tu orar, vai se manifestar. E Jesus disse para tu não ter medo, porque manifestação não é vergonha, e sim libertação. Na maneira cheia.
Jesus disse que vai se manifestar com a pombagira para tu não temer. E dizer, Jesus, como? Como pode? Ele disse para tu não temer. Simplesmente dizer assim, Senhor, hoje esse demônio usou, mas a partir de hoje não usará mais. Profetiza, filho, e diz assim, até hoje tu apossou do corpo, até hoje tu tentou destruir a área financeira, saúde e espiritual, mas hoje eu, Senhor, determino sobre a tua vida, demônio, saia, que tu ficou só até hoje, tu não ficará mais, e tu verás o que Jesus vai fazer. Se tu não entendeu, pergunte que eu te digo quem é. Aleluia. E quando Ezequiel começou a profetizar, Ezequiel começou a dizer assim, há um exílio. O Senhor Ezequiel começou ali a falar, e o Senhor começou a dizer, olha, Ezequiel, há pessoas que se encontram exilados. Olha, Ezequiel, há pessoas que se encontram assim, Ezequiel. Mesmo morto, ainda espiritual, ainda se encontra acorrentado, se encontra exílio ali, ó. Mas o Senhor hoje está dizendo, eu sou Deus que quebra algema, eu sou Deus que esmiuça a penha, eu sou Deus que adentra e derruba a muralha, eu sou Deus que faço jogo por terra, todo demônio, todo gigante que se levantou, para que você passe, e cantando o hino da vitória, profetizando. Aleluia. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando Ezequiel começava a dizer, você sabia que essa passagem de Ezequiel, o livro de Ezequiel todo, Ezequiel, a importância, a palavra era, os propósitos era, mas a profecia também era importante, que quando Ezequiel profetizava, o próprio Deus, ele assinava e concretizava. Imagine dizer assim, Senhor, vai fazer isso, e Jesus fazer. Ele está dizendo assim, não o homem, mas ele é Deus que faz grandes coisas. Aleluia. O Senhor dizia, Gilson, que o inimigo queria se levantar esses dias para entristecer o teu coração. Mas Deus diz assim que ele adentrou hoje. Aramanchocomanai, Ramanchonaiaceia. E Jesus disse assim, toda obra de bruxaria, magia negra ao voodoo, feita contra a tua vida sentimental, hoje o Senhor está jogando por terra. Ele está dizendo para tu profetizar, Senhor, eu vou ser feliz. Jesus, eu vou ser muito feliz, porque o principal para a felicidade que eu tenho é o Senhor na minha vida. Aleluia! Glória dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Amagassuri Amanai. E ali o profeta Ezequiel começa a ficar fascinado. Sabia? E quando o Senhor mandou Ezequiel assim, ó, quando você então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Imagine, Ezequiel ficou o quê? Fascinado. Ele falou, nossa, algo que vai acontecer uma mudança aí, algo que vai acontecer que eu não estou entendendo, mas Jesus falou, então vai acontecer. Tem um louvor de Damares que fala assim, vai acontecer milagres hoje aqui, aleluia. E quando ali o profeta Ezequiel, ele começou a profetizar, não dele, ele começou a profetizar segundo a palavra de Deus. Aleluia. Ele começou a profetizar, ele começou a falar, ele começou a ver, começou vindo palavras, começou a fluir palavras que o Senhor começava a colocar na boca de Ezequiel, e Ezequiel começava a falar, e começou a ver ações, começou a ver mudança. Jesus está dizendo assim, não te preocupa, porque eu sou Deus que coloco palavras na tua boca, para tu falar, para tu dizer, Deus, olha, eu não sei falar, mas o Senhor sabe. Naquele
Jeremias, que ele era profeta também, mas só que Jeremias, ele falou que ele não passava de uma criança. Mas Ezequiel não. Ezequiel era da linhagem de sacerdote. Ezequiel, o que ele falava, tinha que estar ali. Foi Deus que falou. Ele não temeu. Já Jeremias não. Jeremias ficou mais pacato, ficou mais com medo. Mas Ezequiel, em nenhum momento, ele temeu. E eu e você? Está temendo o quê? Está temendo o quê? Alabadaia ceia. Se Jesus te mandar, vá, alabandaia ceia. Se Jesus te mandar, meia ceia, vá lá, filho, coloca a mão que enfermos serão curados. Jesus vai usar a mim e a você para profetizar sobre o vale de ossos secos. Jesus vai usar a mim e a você para profetizar para aquele que na maioria das vezes os sonhos estão mortos. Mas Jesus está dizendo, profetiza porque eu dou vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando estava ali, glória a Deus, o profeta Ezequiel começou a dizer, você vê que Ezequiel, você sabia que Ezequiel foi convidado pelo Senhor? Sabia? Que quando a palavra do Senhor fala logo no início, fala assim, veio sobre mim a mão do Senhor. Então, que Ezequiel foi convidado. Ezequiel foi convidado pelo Pai. Então, ele está dizendo aqui, eu estou convidando você nesta noite. Olha, ele falou assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele está dizendo, a mão do Senhor vai sobre você nesta noite. Aleluia. Quando ele começa a dizer assim, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me disse, e me deixou no meio do vale. Jesus, ele está dizendo, vou eu, o Senhor, te dar uma visão, né, Iaceia? E não te assuste no que tu vai ver. Simplesmente vai dizer, Senhor, abra bem os meus olhos. Eu não venho ter medo. Porque talvez, vamos dizer que Ezequiel poderia ter medo vendo aquele tanto de osso. Já pensou Jesus te mandar tu ir no cemitério? De dia a gente ainda vai no velório, né? Mas já pensou Jesus te mandar de noite? Vamos dizer que Ezequiel foi, o Senhor levou Ezequiel um espírito de madrugada. Já pensou Jesus dizer assim, ó filho, vai lá no cemitério. Que o Senhor vai te mostrar o que está acontecendo lá dentro. Tu tem coragem de ir? Aleluia. Eu não tenho, tu tem? Quem tem coragem? Mas se Jesus te levar em espírito, é diferente. E sabe o que Jesus está dizendo? O Senhor está enviando um anjo lá no cemitério, desfazendo obra de bruxaria sobre a vida. Contra que fizeram contra a minha vida e contra a sua vida. Hoje o anjo do Senhor foi lá e o Senhor desfez obra de bruxaria, o sangue, galinha, naiaceia. Estou desfazendo nesta noite sobre a vida de alguém. Deia quando Jesus, aí Ezequiel começou a dizer, nossa, então vai acontecer algo extraordinário. Não vai ser algo qualquer. Vai ser uma mudança bem ampla. Vai ser algo que vai expandir. Porque imagine, Ezequiel tinha que profetizar para uma civilização toda. Para uma nação muito grande. Sabemos que Israel é grande, né? Imagine o Senhor mandar tu profetizar para Salvador todinho. Porque Jesus, ele fez isso. Porque quando Jesus tem propósito, ele envia o vaso. Jesus tem propósito, ele envia o profeta. E ele está dizendo assim, eu levei você para este lugar. O Senhor está dizendo, tem 3 homens aqui, eu não vou dizer quem é. Mas Jesus disse assim, eu te levei para aquele lugar. Porque eu tenho um propósito na vida de vocês naquele lugar. Aleluia. Alguém diz, será que é eu? Será que é eu? Não vou te dizer, porque tem 3 homens. Mas Jesus disse assim, eu estou fazendo nas vossas vidas.
E tem pessoas neste lugar que eu vou ganhar para Jesus por meio do teu testemunho. Amém? Glória a Deus. E ali o profeta Ezequiel começou a ver, vamos dizer assim, que ele começou a especular. Ele começou a especular ali, ele falou, rapaz, vou especular bastante. A gente não foi assim com o papai? A gente não especula? Fala, Deus, vou especular com o senhor aqui agora. Vamos ter um particular eu e você? Vou fazer igualmente minha amiga, vamos ter um tete-a-tete contigo, Jesus? Vamos falar com aqui? Porque o Senhor está falando isso. Então, eu quero ver o que você vai fazer, vai mudar o quê? Qual é a situação? O Senhor vai me dar que direção? O que eu vou conduzir aqui? Eu vou para ali? Sim, o Senhor falou que era para me profetizar. Sim, eu profetizei. E aí eu tenho que aguardar quanto tempo? Quantos dias? Quantos meses? Aí Jesus disse assim, eu sou na vida de alguém, sou Deus de já. Mas também eu sou na vida de alguém, Deus de 1 mês, 2 meses. Então tu não questiona eu trabalhar nas vossas vidas. Aleluia. E quando ali o profeta começou a profetizar e começou a ver, vamos dizer que quando Ezequiel começou a profetizar, começou a vir aqueles relances. Porque no reino espiritual você sabe que tem pessoas quando tem os dons que faz aqueles flash. Tipo aquela coisa assim, algo é tão maravilhoso que começa a fluir dentro de você, tão grande, que você sente logo a presença. Aí quando Ezequiel profetizou, fez tudo, mas ainda faltava o quê? Algo. Sim, eu já profetizei, já não colocou nervo, já não colocou músculo, já não colocou pele, falta o que ainda? Falta a minha presença. Falta o meu espírito. Então o Senhor foi o quê? Soprou. E passou a ter vida. Então Jesus está dizendo, eu sou Deus que faço vida. Eu sou Deus que dou. Faço não, sou Deus que dou a vida ao meu servo. Aquele que porventura estava morto. Eu, Senhor, hoje dou vida pela misericórdia do Senhor. Aleluia! Amém? E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.